Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia, Fabricando Ideias no ar. Até as 9 da manhã, fica juntinho com a gente, hein? E eu não vou perder tempo aqui, já vou começar pra gente deixar muito conteúdo aqui, muita informação pra você. E já vou chamar ela, a Érica, que brilha as manhãs aqui, que tá com a gente há tanto tempo e faz a gente entender melhor, né, essas crianças. Bom dia. Bom dia, Paula. É sempre um prazer vir aqui. Voltar às aulas. Volta às aulas. Então vamos lá, posso fazer as perguntinhas que eu tenho aqui? Vamos lá. Com o excesso de barulho nas escolas, pode afetar o cérebro e aprendizado das crianças? Porque é muito barulho, né? Sim, nesse momento de volta às aulas a gente precisa discutir um pouquinho esse assunto, Paula. Porque você já foi numa sala de aula enquanto está no período de aula? Já. É muito barulho. Sim, sim. É muito ruído. E realmente o ruído ele pode sim afetar o cérebro da criança, o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança. Porque o cérebro da criança ele está em desenvolvimento. Então, as vias auditivas centrais da criança elas começam a desenvolver desde da gestação da mãe. E elas vão se formando e elas finalizam ali essa formação lá para 12, 13 anos, quando ela chega num padrão de adulto. Então, aquele cérebro da criança, ele ainda é muito imaturo. Então, para aquela criança que precisa focar numa informação, por exemplo, o que a professora está passando ali de conteúdo, no ambiente de ruído, vai ser muito mais difícil do que, por exemplo, se fosse um adulto que já está ali com o cérebro formado, com as habilidades auditivas todas formadas. Então, sim, o ruído prejudica muito o aprendizado da criança. A criança acaba entrando em fadiga. Então, por isso que uma sala superlotada vai dar mais ruído e vai prejudicar mais ainda. Sim, quanto maior a quantidade de alunos na sala, quanto maior o ruído naquela sala, pior vai ser o desenvolvimento, o desempenho daquela criança. A criança ela entra muito em fadiga auditiva, porque ela tem que fazer um esforço muito maior para compreender aquela informação que o professor está passando. E não sobra energia para ela armazenar aquela informação. Então, chega no final da aula, a criança até acha que sabe aquela informação. No outro dia, o professor pergunta, não lembra, porque não sobrou energia para armazenar aquela informação. Nossa, interessante isso, hein? Quais os sinais de que uma criança pode estar sofrendo com o excesso do ruído em sala de aula? Sim, sabe aquela criança que chega em casa e fala, mãe, tô muito cansado, não tô dando conta, né? Ou não adquiriu, não conseguiu ter aquele conteúdo. E quando a criança, por exemplo, tem um desempenho muito diferente, quando tá naquele ambiente com ruído e depois quando tá em casa num ambiente mais calmo, o desempenho dessa criança muda muito. Paula, você já percebeu, por exemplo, quando a gente está dirigindo com o som alto, a gente se perde? A primeira coisa que a gente faz é assim, ó, abaixa o som, deixa eu me encontrar, sim, não é? Sim. Para você ver o quanto o ruído tira a nossa atenção. Nossa, é verdade. Olha só, ai, adoro a Érica, gente. Crianças com TDAH, dislexia ou transtorno do processamento auditivo sofrem mais com os ambientes barulhentos? Com certeza, esses são assuntos que a gente já trouxe bastante aqui. Mas a gente pensa que só o autista sofre. E não, né? A gente já trouxe muito desses assuntos aqui, que se você aí de casa, se quiser conhecer um pouquinho mais desses assuntos, a gente tem vários programas aqui do Fabricando Ideias. Isso mesmo. Né? Procura lá no canal que a gente já falou. Mas realmente essas crianças que têm mais dificuldade em manter a atenção, em focar a atenção nesse ambiente com ruído, para ela vai ser ainda mais difícil do que uma criança típica que não tem essas dificuldades nessas habilidades. Então é importante assim a gente ter mais uma atenção um pouquinho maior com essa criança que tem alguma comorbidade associada. Se até a gente adulto incomoda, imagina a criança. Com
certeza. Né? Porque fala, é com a idade, você vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível ao barulho, mas não é, né? Eu acho que atrapalha tudo. A criança que tem aquele cérebro imaturo, que ainda está em desenvolvimento, ela vai sofrer muito mais do que um adulto. Muito obrigada. E olha, gente, a Érica tá fazendo um trabalho incrível lá no Instagram dela. Vai lá, que ela tem lá um momento de entrevistas lá bem legal. Vai lá e segue a Érica. Obrigada. Ó, fiz o seu merchan hoje, tá? O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. Voltamos para o nosso segundo bloco com ela, a minha substituta aqui no Fabricando Ideias, né? Porque, gente, ela é maravilhosa, né? Tá com a gente aqui há tanto tempo. Ela tá me ensinando, gente. Olha, ela é maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre T21, além da hipotonia. Depois você me corrige se tá certo. Certo? Março, mês que temos o dia do T21. Qual a importância de falarmos sobre isso? E o que é T21 além da hipotonia? Março a gente comemora, gente, o dia da síndrome de Down. Sim. Né? Então a gente tem 21 de março, que é o dia pra gente falar muito sobre a síndrome de Down. E a gente sabe, né, a síndrome de Down, a gente aprendeu, né, o estereótipo, né, Paula? A gente fala assim, quem que é? Aquela criança que é todo mundo igual. Então, baixa estatura, um tônus mais molinho, aquela criança, a hipotonia é aquele músculo que dá a sensação que ele é mais fraquinho. Certo. A gente nunca vai pra academia, fica tudo mole. Tudo molinho. É isso o tempo todo. Os olhinhos um pouco mais rasgados, né? A linguinha, a voz um pouco mais enrolada pela toda a condição. E a gente pensa naquilo e dá todo um suporte para a criança, né? Mas esse ser cresce, é adulto, é adolescente aí. Isso que eu ia perguntar, porque eles crescem. E aí viram adolescentes e idosos. O que muda na atenção na fisioterapia, por exemplo? Muda muita coisa, Paula. Porque hoje a gente vê, né, a atenção muito é só para as crianças, né? Todas as clínicas de fisioterapia saem do hospital já com um suporte para a parte respiratória, para a parte do desenvolvimento motor, para que não haja atraso, né? Então aquela preocupação a criança andar. E aí a gente tem tanto na saúde pública, né, quanto na suplementar, a gente tem excelentes meios e lugares para prestar essa assistência. Mas quando cresce, quando começa a andar e tal, e chega a idade escolar alta, né? Vai para casa e tudo bem. Só que a condição do corpo continua. E, só que realmente deveria estar numa clínica? Não. Aí é que entra a condição, a fisioterapia no momento da infância precisa já dar condição para esse adolescente. Inseri-los em atividade esportiva, academias, desenvolver algo na cultura, porque é um corpo que precisa estar o tempo todo em movimento. Né? E aí sim, aulas de dança, desenvolver essa área artística, né? Desenvolver a parte de academias, que tipo de esporte, que tipo de... dentro da academia você vai fazer alto impacto, musculação ou ritmos? O que é mais importante para a criança, para o adolescente que tem um tônus mais baixo? Então isso é muito importante que o fisioterapeuta prepare esse adulto. Então a fisioterapia entra aí para preparar, porque aí a hora que acaba esse suporte dentro de clínica, para que ele seja um adulto que tem essas atividades que vai somar na vida dele. Exato, E isso. você falou da atividade física, mas o que mais a família que está assistindo a gente agora, que tem, né, uma criança com síndrome de Down lá, criança não, adulto já. Adulto. O que mais ela pode somar na vida dessa criança?
desse adulto. A gente está acostumado a falar criança, a gente só fala criança. A gente só Os fala. adultos. Hoje a gente precisa falar muito, e aí é importante o papel das famílias, desde criança, mas para o adulto, em nos interessar mais nas políticas públicas, em cobrar políticas, entender. Hoje nós temos algumas situações, né? Nós temos a isenção de impostos, a gente tem o direito do transporte, muita coisa já acontece, né? Com o indivíduo, né? O adulto com a síndrome de Down, mas ainda precisamos de apoio nesses idosos. Onde eles vão ficar quando os pais Faltarem, é verdade. Né? A gente acostuma que sempre eles vão ter cuidados. Então, o papel da família está em incentivar as políticas serem além da cota que o empresário, graças a Deus a gente tem um grande número de empresários hoje que já trabalham com isso, né? Mas dar mais condições para que esses empresários cada vez contratem mais nas escolas e o trabalho, e o estímulo à arte, ao mover, ao viver mesmo dentro da sociedade. Acho que esse é o papel da família. Muito legal, você arrasa. Obrigada mais uma vez. E agora a gente vai para um recadinho da Delicasa. Quem é que não deseja ter o closet dos sonhos? Pois é, na Delicasa você pode transformar esse sonho em realidade. A Delicasa é uma loja especializada em produtos organizadores para casa, para escritório, para tornar o seu dia a dia mais prático, mais funcional e mais bonito. Nós temos várias linhas de produtos organizadores para organizar o seu guarda-roupa, organizadores para bolsas, para calçados, para roupas dentro da gaveta, envelopes organizadores, packs para organizar dentro do maleiro, vários tipos de cabide, inclusive nós temos curadoria dos itens especializada para te ajudar a encontrar o que você realmente precisa. Se você é de Rio Preto, vem conhecer a Delicasa. Se você não é, chama a gente no WhatsApp que a gente te entrega. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Eu agora vou bater aquele papo gostoso com a Tabata. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre os idosos, né? Porque a Tabata, ela é CEO lá do Village Viver Bem. E a gente tem tanto cuidado aí se você tem um idoso em casa. E a Tabata vai explicar pra gente qual a importância, né, de cuidar do idoso certinho, né, Tabata? Bom dia! Bom dia, Paula. Em casa a gente consegue ter os mesmos cuidados que você tem com os idosos lá do Village Viver Bem? Infelizmente, não. A gente precisa entender que a velhice ela é um processo longo e heterogêneo. E em cada fase do nosso envelhecimento é necessário um cuidado específico, principalmente nas fases intermediárias e avançadas da nossa vida, né? Para a gente cuidar de um idoso em casa, de uma pessoa em casa, não basta só o amor. Não né? basta. A gente precisa de um conhecimento técnico, precisa de um ambiente adaptado e em casa, muitas vezes, a gente não consegue oferecer. E tem até famílias que colocam na casa de repouso, esse idoso melhora bastante, né? Muito. A gente tem muitos casos em relação a isso, justamente por conta desse olhar diferenciado, desse olhar técnico. E uma característica da casa de repouso é que a família está sempre perto da gente. Então, a gente alia a técnica, o conhecimento com o amor familiar. Essa é uma forma que a gente acredita muito de trabalhar. Tabata, eu até acho que as pessoas têm que parar com esse rótulo de achar que vai pôr na casa de repouso e está abandonando o idoso. Eu falo porque eu tenho minha avó que é idosa, os filhos se revezam para cuidar e é um desgaste que você vê que os filhos também estão adoecendo, porque ninguém sabe cuidar corretamente. Então, as pessoas têm que tirar isso da mente, né? Precisa. Esse é um preconceito, né? É um estigma que a sociedade ainda tem. E a gente, há 17 anos, vem trabalhando para quebrar essa barreira. E hoje nós estamos conseguindo isso graças a um trabalho pautado na seriedade. Como eu te disse, dentro de casa, a gente não consegue desenvolver um cuidado técnico específico que o idoso precisa. O idoso precisa de um ambiente com segurança, com comida adequada, com dignidade e qualidade de vida. E as terapias, né? Que tem fono, TO, tem tudo, né? Uma equipe multiprofissional de acompanhamento faz toda a diferença na qualidade de vida de todo mundo e da pessoa idosa principalmente. E até se esse idoso passa mal em casa, até você conseguir tirar esse idoso de casa, levar ou chamar algum auxílio, na casa de repouso está segurado. A casa de repouso, o cuidado e o socorro já está ali
pronto para acontecer, né? A gente faz os primeiros socorros e, quando é necessário, aciona a unidade avançada. E qual é o diferencial lá do Village Viver Bem? O Village Viver Bem começou de uma história real, né? Então, o propósito sempre foi unir o conhecimento com o afeto. Nós somos fisioterapeutas de formação. Certo. E então a gente já tem esse dom para o cuidado. E o meu marido, ele começou há 17 anos atrás, justamente porque ele procurou um cuidado especializado para a avó e não achou algo que unisse o amor e a técnica. E aí ele fundou o Village Viver Bem. E hoje a gente tem uma equipe multiprofissional, tem um espaço específico especialmente programado para o idoso e a presença da família, que é o nosso diferencial. E essa forma de trabalhar que agora no formato de franquias. Então, eu ia te perguntar, porque o que é bom, olha só, virou até uma franquia, né? Exatamente. Que cidade hoje você está lá com a primeira? Hoje a nossa unidade piloto é em Fernandópolis. No interior de São Paulo. Certo. Nós temos 38 idosos, a casa está cheia. Legal. E o nosso formato de trabalhar, ele é diferente porque ele justamente surgiu de um propósito de vida, uniu a técnica com o amor. E é nessa forma de sucesso que a gente acredita e quer expandir para o Brasil inteiro. Olha só, se você também é profissional da saúde, quer conhecer ali também como funciona, né, o Village Viver Bem ali, o que eles montaram, né, ali na clínica piloto, né? Isso, na unidade Então tá piloto. aberto aí também para vocês procurarem, para levar aí para sua cidade, porque é diferente mesmo. Parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns assim pela ideia. E eu tenho, depois manda foto mandar. da sua turma lá, que a gente adora ver também. A gente pode deixar. mostrar aqui agora para você, né? E parabéns, tá? Obrigada, que Paula. venham muitas franquias aí pra gente falar aqui no programa. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau. O outono chegou aí na tua casa? Aqui já estamos a todo vapor. E tô aqui com a Juliana da Organizem, que vocês estão acostumados, né? Tá com a Ju aqui no Fabricando Ideias. E ela vai explicar pra gente o acolhimento, como acolher agora, né? O outono pra dentro da sua casa, trazendo conforto e organização, né, Ju? Isso, bom dia. Bom dia, chegou. Como podemos acolher essa nova estação, trazendo esse conforto e a organização para nossa casa, Ju? Eu costumo falar que o outono é complicado em Rio Preto, porque é uma estação não muito demarcada. A gente não sente muito esse outono aqui, né? Muito menos no inverno. Acho que na região toda nossa aqui, né? Sim. Só que é uma estação que, pelo próprio ciclo da vida, o ciclo natural do ano, traz essa necessidade da gente começar a se recolher, começar a trazer o acolhimento para dentro de casa. Então, como fazer isso numa cidade tão quente? A gente pode usar pequenos toques na casa, pequenos detalhes na decoração, velinhas, né? Uma iluminação mais acolhedora, uma mantinha, nem que seja de decoração, nem que seja só para usar. Materiais mais naturais, né? Cores mais terrosas, isso ajuda bastante. A Ju trouxe, até a gente colocou aqui, depois se der pra gente mostrar aí de cima, só a decoração que ela trouxe, que já muda, traz aquela ambientalização diferente, né? Sim. Ô Ju, é verdade que existem estudos que falam que é muito importante, além de organizar, criar esse ambiente. Funciona isso? Criar ali o ambiente, funciona isso dentro da gente? Funciona porque isso vai estimular os nossos sentidos mais sutis. Né? A gente às vezes não percebe, mas o cérebro está ali trocando ideias com o ambiente. Existe um estudo que chama Filosofia Hygge, escreve H-Y-G-G-E. É uma filosofia da felicidade. Eles estudaram a Dinamarca, porque a Dinamarca é um país muito feliz, as pessoas são muito prósperas, muito felizes. E é um país muito frio de temperatura. Eles falaram, como que as pessoas conseguem ser tão felizes num lugar tão gelado? E eles foram estudar que elas trazem esse aconchego para dentro da casa delas. Né, com várias práticas. A reunião das famílias, refeições em família, entre amigos. Os próprios itens de decoração da casa conseguem trazer esse tom de aconchego para dentro da casa. A iluminação, as conversas, as práticas que eles têm, né, depois do trabalho, tudo isso ajuda eles terem essa fama de país mais feliz do mundo. Gostei desse negócio de decorar a casa, fazer essa ambientalização conforme a estação do ano. Eu acho que fica muito gostoso, né? Gostei disso. Como podemos trazer esse ar de aconchego para casa sem deixar o ambiente pesado ou quente demais, Ju?
Aqui em Rio Preto, como eu tinha falado, aqui é complicado por causa Sim. do nosso clima muito quente, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado de não entrar no minimalismo, porque hoje está muito em voga o minimalismo, né? Tudo bem, a gente se desfazer dos excessos, tá certo. Só que isso deixa o ambiente mais frio. Né? Então, pra gente não sentir calor dentro da nossa casa, porque no outono ainda tá 30 graus, né? A gente não tá nem de blusa. Mas a gente trazer esses pequenos toques, né? Um item de decoração, né? E, além de tudo, claro, manter a organização da casa impecável vai ajudar muito nesse clima de aconchego. Né? Eu gostei muito dessa ideia. Eu acho que muda ali até a energia, não muda? Sim, com certeza. Eu utilizo muito a filosofia Hygge nos meus projetos de organização. Porque eu acredito que, além de organizar, de deixar o ambiente funcional, se a gente consegue deixar esse ambiente acolhedor, isso transmite para o cérebro uma outra sensação que vai estimular ainda mais você a querer continuar se organizando. E todos esses produtos tem lá na loja também, né? Tem lá na Delicasa. Então, olha só que legal. Você pode ter uma consultoria da Ju, ela atende online, né? Atendo online, atendo presencial. Então, você da nossa região toda, ou você fora da nossa região, porque a gente está com cliente aqui agora de Fortaleza, de Florianópolis. Então, a hora que cai lá no nosso canal do YouTube, no Instagram, estamos aí para todo o Brasil. Então, se você quiser uma consultoria da Ju, ela faz online e você pode fazer a compra dos produtos também lá na loja dela, porque ela já te indica que a gente não fica gastando dinheiro com coisas que a gente não vai usar e não sabe como usar. Exatamente. Né? Na loja a gente tem a curadoria dos itens e a orientação para indicar os melhores produtos. Pro que precisa, para não ficar gastando dinheiro à toa, né? Muito Exato. obrigada, Ju. Eu te agradeço, Paula. Obrigada. E eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu tô aqui com a Renata, nossa TO. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integração sensorial e como ela influencia no comportamento da criança. Bom dia! Tudo bem, Renata? Tudo bem. Renato, como significa na prática a integração sensorial? Então, a integração sensorial, ela é a base do desenvolvimento infantil. Certo. Né? A integração sensorial é a maneira que o cérebro recebe a informação dos sistemas, então sistema visual, olfativo, paladar, aí vários sistemas que a gente tem, e é a maneira que a gente responde ao ambiente de uma maneira adequada. Quando esse sistema está funcionando, quando o processamento sensorial está funcionando de uma maneira adequada, a criança ela consegue se concentrar, brincar, interagir. E aí, quando algo não está funcionando da melhor maneira, essa criança começa a apresentar algumas dificuldades no seu comportamento. E aí os pais começam a ficar mais atentos e preocupados, né, com o desenvolvimento ali da criança. Certo. E como identificar se uma criança tem uma disfunção sensorial ou não? A disfunção de integração sensorial, ela é avaliada por um terapeuta ocupacional. Então, quem dá o diagnóstico de disfunção de integração sensorial é o terapeuta ocupacional capacitado. Tá. E a gente vai avaliar esse processo ali que está acontecendo no cotidiano da criança também. Então, tem a queixa ali dos pais, dos responsáveis. Então, às vezes é uma criança que está com dificuldade na alimentação, uma criança que está com dificuldade de aceitar certos tipos de roupa, uma criança que está muito agitada, aquela criança elétrica, né, que fica para lá e para cá, ou uma criança que tromba muito ou que quebra muitos brinquedos. Então, os pais vão começar a perceber alguns comportamentos ali mais desorganizados, né? E aí vão ficar, mas o que será que é? E às vezes parece uma criança mais frescurenta, uma criança mal educada, e aí não é isso, uma criança birrenta. E muitas vezes a criança ela tá com uma dificuldade, esse corpinho está tentando se organizar, mas de uma maneira que não é a melhor maneira. E aí precisa de auxílio. Então esses sinais já pode acender ali
e procurar a TO. Procurar que legal. uma ajuda, isso mesmo. De que forma a terapia ocupacional ajuda a criança que apresenta dificuldades em relação ao processo sensorial? Então, o terapeuta ocupacional, ele vai avaliar, né? E aí, a nossa sala, a gente fala que é uma sala que parece um parquinho de diversões, né? Então, assim, nós temos parede escalada, a gente tem piscina de bolinhas, a gente tem muitos balanços, rede, lycra, porque esse ambiente ele é bem estruturado para que a criança tenha muitos desafios motores, né? E para a criança possa, na terapia, brincar muito. Então, o nosso principal foco ali é a partir do brincar, do explorar lúdico mesmo, né? O explorar, para que a gente possa, então, fazer com que a criança tenha esses desafios, ele tenha a resolução de problemas ali na questão do brincar dele. E quando a gente for ver o cotidiano dessa criança, ela consegue transferir isso lá para o dia a dia, né? Então, uma criança, às vezes, que é muito agitada, a gente consegue ajudar a se organizar no ambiente ali da clínica e ela depois consegue reproduzir isso no cotidiano dela. Então, é sempre a partir da brincadeira, a partir desse uso desses equipamentos ali que a gente tem em clínica, que a criança vai conseguir, então, depois ter um melhor funcionamento no dia a dia. Então, a gente fala que não adianta a criança só funcionar lá na clínica, né? A criança, ela precisa estar bem e tranquila também fora da clínica. Então, interagindo, brincando, querendo explorar o ambiente de uma maneira mais adequada. É dessa maneira que a gente auxilia. E o professor também ajuda a identificar alguns fatores ali. É interessante também ter essa conversa com a escola, né? Sim, a gente fala que o nosso trabalho não é sozinho, né? Então a gente precisa muito da família e a família também vai trazendo quais são as maiores dificuldades e anseios, né? Então a gente fala que uma criança regulada regula a família toda também, né? E a escola tem um papel fundamental, porque às vezes os pais não sabem, às vezes é pai de primeira viagem, não sabe muito avaliar se aquilo é uma dificuldade ou se não é, se aquilo faz parte comum, do desenvolvimento ou não, né? E aí às vezes a escola na comparação ali vai poder, não, ó, esse aqui tá muito diferente, né? Claro que cada criança tem uma maneira de funcionar, mas a gente tem os marcos do desenvolvimento, né? Então, às vezes a criança não está alcançando, mas os pais não sabem se aquilo não está adequado. E a escola é ajuda bastante. Um parceiro importante pra gente desse Que bacana, porque às vezes a gente pensa que a criança que é muito agitada é normal e às vezes também não é, né? Então tem que ter esse cuidado, né, Sim, Renata? a gente fala que a criança ela tem sua agitação, né? A criança tem que ter o movimento, mas às vezes tem um movimento ali que tá a mais, né? Tem que ficar aí atento. Muito obrigada, Renata. Obrigada, O tema que eu quero tratar com vocês é quando a briga dos pais atingem a criança. Infelizmente, nós temos no nosso Brasil muito alienação parental. Ela é muito difícil de ser muitas vezes descoberta. Só que o que eu quero dizer para vocês é que a alienação parental, ela é um crime contra o seu filho. Ela é um crime contra o emocional do seu filho. Vocês estão pegando a briga dos adultos, que já têm a razão, que vocês sabem o que vocês fazem, e você está roubando a infância do seu filho. Até que ponto os pais, aqueles que têm a obrigação de proteger os seus filhos e as suas crianças como um todo, porque como eu sempre costumo dizer, o nosso futuro é as nossas crianças. Se queremos um país melhor, nós temos que tratar e cuidar melhor das nossas crianças dentro de casa. Então, o que você está fazendo com o seu filho diante dessa separação? O seu filho não tem culpa. Você não tem o direito de pegar toda essa dor, toda essa frustração e levar para ele. O seu filho tem que continuar amando o pai e o seu filho tem que continuar amando a mãe. A briga é entre pai e mãe e não filho e pais. E agora eu quero agradecer os parceiros aqui do Fabricando Ideias. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a você de casa que ficou com a gente. Continua, viu? Vamos lá juntos no YouTube, no nosso Instagram, ficar juntinho até sábado que vem. Um ótimo final de semana e até sábado, hein? Tchau, tchau!
Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma e doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.